Olá! Desde o vídeo 32, estamos abordando sobre a alma humana em nossas mensagens. E a partir deste, vamos começar a refletir sobre cada parte da sua trina constituição: mente, vontade e emoções. Vamos orar. Senhor, nos ajude agora a entendermos a sua palavra viva, que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando o nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. Em nossos últimos 6 vídeos, falamos de mecanismos defensivos tanto do ego como da fisiologia humana e também de comportamentos, atitudes que tomamos na tentativa de proteger nosso ser interior. Nosso homem interior é formado de espírito humano e de alma. A alma é nossa personalidade, nosso eu. E suas 3 faculdades precisam estar em equilíbrio constante. Por isso, mecanismos são acionados. Por isso, tentamos nos proteger de emoções indesejadas, de pensamentos ruins. Todavia, nem sempre com sucesso. Das 3 faculdades que é constituída a alma humana, nós vamos começar nossas reflexões pela mente. Mas antes gostaríamos de enfatizar que quando Cristo morreu na cruz, Ele não levou somente os nossos pecados, mas nós também. Gálatas 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Estar crucificado com Cristo é a participação na sua morte e na sua vida também. O comentarista Champlin enfatiza que a nossa vida espiritual está ligada tanto com a morte para com a lei, como com nossa participação na morte de Cristo, em um sentido bem mais amplo. E ele inclui alguns pontos para apresentar este sentido mais amplo. Vamos ver. A morte para o pecado e para o princípio pecaminoso, o que é frisado em todo o 6º capítulo da Epístola aos Romanos. A morte para a lei, sendo esta aquele princípio que dá vigor ao pecado, o que é a mensagem do 7º capítulo da Epístola aos Romanos. A vitória sobre os poderes malignos espirituais. Veja Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15. Preste atenção agora no item 4. A morte para o eu, para a carne, para as ambições carnais e para os impulsos pecaminosos. Veja depois Romanos 6, versos 6, 11, bem como outros versículos desse mesmo capítulo. Cristo nos levou com Ele para a cruz. Não são meus esforços que me salvam, é Cristo. A força própria não pode nos livrar do pecado. Por pensarem que é esforço nosso, quantos se martirizam e ainda hoje cumprem penitências, tentam praticar boas obras, mas nada disso pode nos salvar. Vamos aqui também frisar que a fé sem a obra é morta, mas a obra não nos salva. Ela é a prática de vida do já salvo. Então o velho homem nunca há de morrer?
Pensando assim, muitos acham que precisam se crucificar todos os dias. Vamos responder a essa pergunta lendo Romanos, capítulo 6, verso 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. A palavra crucificado no grego, o idioma em que o Novo Testamento foi escrito, está no tempo aoristo, indicando que o nosso velho homem foi crucificado com ele de uma vez para sempre. Já estou crucificado, é fato consumado. E isso inclui a vida de Cristo em mim, em nós. É a vida de Cristo restaurando o nosso espírito humano e a nossa alma. Não por meus esforços, por seus esforços, mas por nossa rendição completa e entendimento de que a obra é do Espírito de Deus. O velho homem não pode reinar onde Cristo vive. Falta-nos fé na palavra e obediência a ela. Voltando para Gálatas 2:20. E a vida que agora vivo na carne, Champlin comenta. Temos aqui a vida em seus aspectos moral e espiritual na comunhão com Cristo. Mas estas são apenas os estágios iniciais da vida eterna, porque agora mesmo a vida de Cristo está sendo formada em nós. Trata-se da real participação em uma nova modalidade de vida. Essa expressão não indica meramente uma nova resolução humana de modificar os seus costumes. Existe certa cooperação de energias espirituais entre a alma, que é espiritual, e o Espírito Santo. E isso transmuta a energia da alma. O indivíduo se torna uma pessoa diferente no ponto de vista espiritual. É verdade que tal indivíduo continua na carne, visto que sua alma ainda é prisioneira do corpo. As nossas tentativas de nos salvar ou até mesmo de agradar a Deus são inúteis. Precisamos mudar nossa mente quanto a isso e reconhecer que é totalmente impossível agradá-lo com o viver natural. O nosso viver deve ser de submissão, permitindo que o Espírito Santo nos revele toda a corrupção da vida da alma. Enxergando sob a ótica de Deus, não a nossa, com a mudança de mente, com a compreensão correta, devemos exercitar a nossa fé para termos um viver equilibrado, a vida de Cristo em nós. O versículo completa: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Precisamos atingir essa maturidade espiritual e viver em total obediência. No entanto, a nossa vida física, a vida humana, faz um caminho contrário da esperada pela vida espiritual. Crescemos e na maturidade nos tornamos independentes. É esse o objetivo. Ninguém na fase adulta quer ser controlado pelos pais. Você, adulto, não admite que sua mãe escolha suas roupas e diga o que você deve comer, nem que seu pai lhe dê ordens para chegar em casa até às 22 horas. Não é mesmo? Toda a vida em Cristo nos leva a uma total dependência do Senhor. Isso é uma luta dentro da nossa alma, principalmente na nossa mente e vontade. Agora vamos refletir um pouco sobre a mente. Como falamos no vídeo 32, a mente é a sede de nossos pensamentos, onde é manifestada a nossa capacidade intelectual. Sem a mente, o homem seria
tolo e irracional. Como temos enfatizado desde o início, o nosso objeto será sempre a cura do homem interior. Portanto, não estamos aqui para falar da mente humana em seus diversos aspectos, tais como memória, natureza dos sonhos, localização do inconsciente, percepção, nível de alerta, aprender a recordar. Não estaremos em neurociência, em psicologia cognitiva e tantas outras coisas. É claro que por vezes podemos entrar de leve nessas áreas, mas o foco é cura interior que ocorre no processo de santificação. Nessas compreensões sobre a mente humana, é lógico que precisamos entender que nossa vontade, nossas emoções, sentimentos, estados de ânimo e percepções estão interligadas com a nossa mente e uma coisa afeta a outra, para o nosso bem ou para o nosso mal. Muitas batalhas se travam em nossas mentes. A mente foi corrompida por causa do pecado. No vídeo 32, relacionamos algumas formas como o pecado afeta a nossa mente. Vamos relembrar. O pecado afeta a nossa mente com muitas coisas. Dentre elas, lembranças desagradáveis, complexos, traumas, senso de inaptidão, insegurança, medo, sentimento de culpa, obstinação, fantasias. A mente é um campo de batalha. Nela alcançamos vitória ou derrota. E eu quero dar um testemunho meu. Anos atrás eu comecei a adoecer emocionalmente e não estava percebendo que o meu corpo estava sinalizando isso. Eu sempre fui muito chata em várias questões. Não gosto de atrasos, nem para pagar contas. Me organizei a vida toda para me aposentar. E quando eu vi que isso estava seriamente ameaçado, não por minha culpa, Não por minha culpa, meu corpo começou a mostrar que algo estava errado. A labirintite já estava me impedindo até de andar sozinha. Assim, em 2017, resolvi marcar um neuro, que me encaminhou para o psiquiatra. Este achou que eu estava bem, mas mesmo assim me passou 2 medicações. Uma delas começou a me deixar elétrica desde o primeiro comprimido. E depois do 8º dia de medicação, eu parecia estar totalmente drogada. A vontade que eu tinha era de abrir a porta e sair andando. Mas para onde? Para o nada. As emoções completamente descontroladas. Eu sentava, levantava, ia para a janela, deitava, tudo em poucos segundos ao mesmo tempo. Intestino e bexiga descontrolados. Fui para o hospital em 9 de agosto de 2017. Eu sabia que não poderia deixar a minha vontade, sentimentos e emoções dominarem. Assim eu orei e pedi a Deus para manter a minha mente cativa a Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versos de 4 a 6. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançardes a perfeita obediência. Estaremos falando melhor sobre este texto no nosso próximo vídeo. E
Mesmo naquela situação, eu procurei a administração do hospital, passei por 3 andares tentando atendimento. Eu já estava com os músculos dos braços assim retorcidos, mas graças a Deus, calmamente conversei com o atendente e consegui ser atendida como prioridade, mesmo na época não tendo ainda 60 anos. Se a mente não tivesse buscado a presença de Deus e agido de forma racional, se eu tivesse deixado as emoções e a vontade me dominarem, eu não teria tido um bom resultado naquele dia. Por isso falamos no último vídeo que precisamos ter uma percepção de nós mesmos. Aquilo que está em oculto, o Deus que nos sonda trará luz e cura. Precisamos pedir que Ele nos dirija em seus eternos caminhos. São muitas fortalezas que se levantam e nossos pensamentos precisam estar em total obediência à pessoa de Cristo. Vamos continuar essa conversa depois. Agora vamos orar. Pai nosso, estamos crucificados com Cristo. Isso é um fato consumado. Cristo vive em nós, no nosso ser interior por inteiro. Que nossa mente seja cativa à pessoa de Cristo, para que os sofrimentos da vida e também o pecado não tenham domínio sobre nossos pensamentos, gerando ações contrárias à sua palavra. No nome de Jesus. Amém. Creia, Jesus se doou na cruz e ressuscitou da morte para que tenhamos vida em seu nome. Sua morte não foi em vão.